O que, Alice? Vem um trecho da defesa do general Heleno, que foi muito interessante, porque a defesa do general Heleno, a certa altura, general Augusto Heleno, para quem não se recorda, ele, além de general, ele foi o chefe do gabinete, ministro-chefe do gabinete de segurança institucional dos 4 anos de governo Bolsonaro. Uma pessoa muito relevante, num posto muito importante. E o advogado de defesa, que é isso que a gente vai ver agora, do general Heleno, diz lá para certa altura, o general Heleno já estava afastado, já tinha se afastado. Solta esse vídeo para as pessoas entenderem melhor, por favor, Alice. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Então, por conta desse posicionamento dele, Excelência, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Quer dizer, em resumo, ele está dizendo o seguinte: a partir desse momento em que o Bolsonaro entregou-se ao Centrão, o que ele não diz é que Bolsonaro entregou-se ao Centrão, entregou até o orçamento, grande parte do orçamento da União para o Centrão, essa coligação de partidos de direita administrar. A partir desse momento, o general teria se afastado ali da cúpula do poder. Ora, não foi assim. Primeiro, porque a aproximação do Bolsonaro com o Centrão já tinha começado de antes, quando ele se filia a um partido que fazia parte do Centrão, o PL, para poder ser candidato a presidente da República. Porque Bolsonaro tinha tentado atrair partidos para apoiá-lo e não tinha conseguido isso. E durante uma certa época, até do governo dele, ele tentou construir o seu próprio partido e também não conseguiu. O presidente da República não consegue, mesmo no exercício do cargo, construir um partido, fundar um partido, criar um partido. Não, é uma falácia essa história de que o general Augusto Heleno se afastou do poder e teve, até o fim, participação nisso, naquela célebre reunião onde o Bolsonaro incita os seus ministros ao golpe, sem falar do golpe, a reunião de 5 de julho de 2022, dizendo, olha, estamos perdidos, quer dizer, estava a poucos meses da eleição, ainda não tinha havido nem eleição em primeiro turno ainda. E ele reúne o ministério e diz, olha, estamos perdidos, temos que ter um plano B, um plano B. Que plano B? Plano B, a eleição, não existe plano B, a eleição. Você pode até E, pensar no plano B, o que é que a gente vai fazer depois da eleição. E aí o general Heleno vira lá e diz: olha, se é para virar a mesa, tem que virar a mesa agora, porque depois da eleição não haverá clima para isso. Como é que o general estava longe disso? Coitado, era um desprestigiado. Nada, conversa. Mas, enfim, conversa da defesa é que está no seu papel fazer isso. Você ia falando alguma coisa, Bosco? não, eu ia lembrar isso que você lembrou, que ele nessa reunião foi dos mais incisivos, né? Foi o que se pode chamar de mais realista do que o rei. Você Ele era está o se referindo mais. ao Heleno, É né? o Ao Heleno, Heleno. ele era o mais enfático ali para a virada de mesa. Expressão, aliás, que ele usou, né? E vamos nos lembrar do seguinte: se fosse verdade o afastamento dele, seria o caso de improbidade, desídia, qualquer coisa do gênero, porque o papel dele lá não era político, era de segurança. Então, como é que você explica que o Centrão entrou, mudou a cúpula política do governo, então o chefe da segurança vai embora? Entendeu? Isso não faz o menor sentido, a não ser que isso sirva para dizer que o Heleno ia muito além do papel dele na função que ele exercia. E, de fato, ia. Ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, completamente mergulhado na política, de governo, né? Inclusive com esse viés de virar mesa, etc., como ficou muito claro. Então, essa defesa aí é das mais vulneráveis, porque não faz nenhum sentido um general, né, chefe da segurança,
argumentar que se afastou porque os políticos do palácio mudaram, né? Ou com a chegada dos políticos. Agora, vamos lembrar também que o Heleno não consegue ficar longe de qualquer conspiração, né? Está no DNA dele. Ele foi lá do. Ele foi o Cid do Silvio Frota, né? Nos tempos em que Silvio Frota, veja você, tentou dar o golpe nos militares, no regime militar. Quando Porque ele era achava. ministro era ministro da guerra, não, Do o Ministro ministro Exército. da do Guerra. exército, Da Ministro da guerra, né? Guerra. Ministro Da da guerra. da Guerra. guerra, isso na É, época do governo Geisel. do governo Geisel. Ele achou que estava tudo muito brando. Então precisava voltar aos termos normais, que seria a tortura, a continuidade da tortura, o fim da abertura gradual e segura, né? Ele achou que aquilo ali era um. Então você veja que Ele, só um o, minutinho, Bosco, quando você se refere a ele, você está dizendo o Silvio Frota. o Silvio Mas, Frota. mas o Augusto Heleno era o chefe do gabinete do Silvio Não, Frota. ele era o Cid. Ele era o Cid Era o Mauro Cid do Silvio do Frota. Silvio Frota. Então, assim, é uma escola que vem lá de trás, a gente sabe disso, né? A maior parte dessa turma aí é companheira lá de formação na Academia Militar de Agulhas Negras e ainda conservam esse DNA golpista em qualquer circunstância, né? Por isso é que é importante se frisar mais uma vez que o Brasil vive hoje um momento singular porque é a primeira vez que vai se tentar interromper o ciclo de golpes. Porque esse ciclo de golpes se mantém ao longo da história em função das anistias concedidas. Claro, A cada anistia você dá ao conspirador a ideia de que ele tem força, ele tem poder e que ele é temido. Não, não vamos mexer com esse cara, não. Perdoa dessa vez, para não complicar. É. E eles vão se fortalecendo com isso. Então, esse é o momento de um rompimento de um ciclo que vem fazendo mal ao Brasil há muitos anos, né? Eu, E eles estão flagrados agora num enredo de muito difícil, que é muito difícil deles escaparem, né? Os tempos são outros, as provas são tecnológicas, a tecnologia busca e produz muitas provas, né? Você imagine que na época do regime militar, nem sequer se imaginava um telefone celular ou uma gravação, enfim, era tudo muito precário. E ainda assim, a gente tinha meios de mostrar que eles todos estavam envolvidos com aquilo. Hoje não, hoje o cara vai escapar de um áudio, de um vídeo, né? E com a contribuição deles próprios, porque, por exemplo, você tem um vídeo, uma reunião de governo gravada, uma reunião cuja pauta era conspiração, realmente não vamos. Temos até que agradecer, né, essa primariedade deles. é verdade. Você ia eu falando do. conversei com um advogado do general Heleno, o Andreu Milanês, esse barbudo que a gente apresentou há pouco, dizendo que o general perdeu o poder quando o Bolsonaro se entregou para o Centrão, de certa maneira até queimando um pouco o governo Bolsonaro. Eu falei disso. Vem cá, como é que você tira o general Heleno da cena do golpe depois que tem ele numa Não, reunião falando que não quer é para virar a pôr mesa agora. antes da eleição? E aí ele teve que fazer um. Oi? Não, eu estou Oi? dizendo que esse vídeo não precisa ser mostrado agora porque já foi, né? Não, não estou querendo mostrar vídeo, estou querendo só dizer Não, que eu conversei com eu ele. estou dizendo para Alice. É esse vídeo aí que a gente já mostrou. É, Esse a gente mostrou, esse barbudo. Eu perguntei como que faz para explicar essa frase do Heleno e dizer que ele não é um cara que participou e que incentivou o golpe. E aí ele faz um malabarismo inacreditável. Ele diz que a virada de mesa é virar a eleição, é vencer a eleição. Mas virar da Não, não, virar a de mesa, mesa, então é até porque. virar a eleição antes da eleição, foi isso que ele quis dizer, não faz sentido. Não faz sentido. E aí ele ficava. E só piorava. Quanto mais ele falava, só piorava. E no fim da conversa, ele vai para uma linha já. Não, então, mesmo que se ele disse isso, se era virar a mesa, ele não colocou nada em prática. Ele só falou, depois ele não fez mais nada. Aí ele começa a tentar ir para esse argumento também. E no fim ele até admite que teve uma tentativa de golpe, mas o general ele não fez parte. Foi essa minha conversa com Andreu Milanês, o A advogado que gente, tentou é, explicar o é, inexplicável.
Eu diria que não existe, não poderia existir o golpe sem Heleno, ser outros Claro, personagens. Então, o Heleno, a pauta de vida dele é o golpe de Estado sempre. claro. Temos um terceiro vídeo, que é um trecho da defesa do general Braga Neto,